Amém? Ok, vamos fechar os nossos olhos. Querido Pai, louvado seja seu nome. Abençoe este tempo, a sua graça esteja conosco. Pai, abençoe o nosso entendimento. Multiplica a sabedoria e liberta seu povo. Em nome de Jesus, amém. Bata as palmas pela glória de Deus. Ok, pega a sua Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 9, no versículo de número 4. Gênesis 9, no versículo de número 4. Também vamos ler Gênesis 9:4 já vamos ler. Depois vamos ler Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ok, Gênesis capítulo 11, 26 até 28. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Nacor e Harã. E estes são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Nacor e Harã. E Harã gerou Lot. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento e bate as palmas pela glória de Deus. Que Deus seja louvado pela graça que Ele nos deu. Deus abençoe o profeta Meja, Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os obreiros e você que está neste lugar. Temos 7 dias que vamos falar sobre uma coisa super importante: a espiritualidade do sangue. Escreve. Hoje estarei somente na introdução, mas gostaria para você entender melhor. Por isso, hoje, como vamos colocar as bases, vamos ir devagar para você entender melhor. Por que queremos pregar sobre a espiritualidade do sangue? Queremos pregar sobre a espiritualidade do sangue para você entender melhor sobre o poder do sangue de Jesus. Por que queremos pregar sobre a espiritualidade do sangue? Para você entender a obra da redenção e da remissão dos pecados que o Cristo fez quando derramou o sangue dele na cruz. Porque queremos ensinar sobre a espiritualidade de sangue, queremos ensinar a espiritualidade de sangue para você entender como também o maligno manipula o sangue para transmitir muitas coisas ruins nas famílias e na vida de muitos. Que Deus abençoe. Quer dizer, até que vamos chegar no final do nosso seminário, você terá bagagem de conhecimento de tudo que eu acabei de falar. Espiritualidade de sangue, temos 2 palavras. Primeiro espiritualidade, depois o sangue. Escreve espiritualidade.
Vocês vão me desculpar porque vamos ter uma pequena escola hoje. Espiritualidade. Olha, muitas das vezes hoje, nas igrejas ou no meio dos cristãos, quando se fala ou quando alguém fala de espiritualidade, já cria problema. Muitas pessoas já começam a pensar coisa negativa. Começam a pensar que não, espiritualidade, porque vão pregar espiritualidade, pregam sobre a salvação. Eles não entendem que mesmo a salvação está dentro da espiritualidade. Existem uns debates que se faz só ao torno de umas palavras, espiritualidade, impactação, está a criar problema. Mas eu acredito que se as pessoas criam problema, por exemplo, desses termos, é porque não sabem mesmo bem sobre isso. Por isso, não critica ainda uma coisa porque você só ouvir. Espera ouvir ainda o conteúdo. Quando você vai ouvir o conteúdo, aí que você vai ter a base das suas críticas. Espiritualidade de uma maneira simples. Quando se fala de espiritualidade, é o homem a busca de Deus. Mas vou explicar isso de muitas maneiras. Na espiritualidade em geral, o homem está a buscar coisa maior, força maior, para estar como Adão estava no jardim. É isso aí. Isso em geral. Não estou dizendo espiritualidade cristã. Na espiritualidade as pessoas se esforçam. Está a buscar a força maior. Porque ele quer viver da maneira que Adão vivia. A felicidade, o poder, a dominação. É aí que se torna dentro da espiritualidade. Mas agora, a diferença é que quando nós, os cristãos, falamos da espiritualidade, nós não falamos da espiritualidade que nós a busca de Deus, não. Porque para nós, o Deus que vem na nossa busca. Por isso a Bíblia diz, o Filho do Homem vem para salvar. Nós não buscamos Deus, é Deus que nos buscou pelo intermédio, pelo meio do Cristo Jesus. Não sei se nós entendemos. Significa na espiritualidade cristã, nós queremos voltar como Adão estava no jardim do Éden, não é pelas nossas próprias forças, mas através do Cristo. É isso aí, não sei se a igreja entendeu a diferença. Na espiritualidade em geral, todo mundo quer voltar no jardim do Éden, quer estar como Adão, mas procurando qualquer tipo de forças. Mas nós estamos a voltar no jardim do Éden, não é pelas nossas forças, mas através da obra da cruz. É isso aí a espiritualidade. Nós temos muitos tipos de espiritualidade. Temos espiritualidade, que em geral religiosa. Espiritualidade religiosa é buscar uma experiência sobrenatural com as forças divinas. Espiritualidade religiosa é a busca de experiência sobrenatural com a força divina. Aí que a pessoa deve jejuar, orar, se sacrificar. Esse aqui é o primeiro tipo de espiritualidade. Segundo tipo de espiritualidade é a espiritualidade mística. Na espiritualidade mística, uma pessoa está a buscar experiência sobrenatural usando as forças negativas, usando as forças demoníacas. Terceiro, temos espiritualidade ancestrais. Na espiritualidade ancestrais, a pessoa está a buscar a experiência sobrenatural, mas invocando os ancestros, invocando os mortos,
Por exemplo, isso acontece muito aqui na África. As pessoas estão a buscar os antepassados, invocando os antepassados para ajudar eles. Aí é espiritualidade ancestrais. Mas toda espiritualidade está baseada no mundo invisível. Fala comigo, mundo invisível. Mais uma vez. Mundo invisível. Toda espiritualidade, a base está no mundo invisível. Por quê? Porque é o invisível que dirige o visível. Está vendo da maneira que estamos aqui? Há uma força maior invisível que nos levou até aqui. Tudo que pode fazer, existe uma força maior. Pode ser de Deus ou do diabo, mas existe uma força. Há uma pessoa que não quer cometer a prostituição, mas está cometendo a prostituição. Por quê? Porque há uma força maior, uma força invisível que está lhe levando lá. Está lhe levando às drogas, está lhe levando à prostituição, está lhe levando a cometer o pecado. É aí que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu sei, não conseguirei fazer. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Por quê? Porque é uma força que lhe obriga a fazer uma coisa que ele não quer. Existem umas coisas que você pratica, você já não quer mais praticar isso. Você já orou, não quer mais fumar, mas você sente uma força que te leva a fumar, te leva a beber, te leva a cometer adultério. Por quê? Porque há uma força invisível que está a te levar lá. Mas hoje, qualquer força invisível negativa será quebrada em nome de Jesus. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus, igreja. O invisível dirige o invisível. Mesmo para você orar, mesmo para você oferecer, mesmo para você fazer boa coisa, você não está fazendo porque você quer. Há uma força que te obrigou a fazer isso. Então, no invisível, nós temos 4 ramos dos invisíveis. Escreve. Primeiro ramo, nós temos o ramo dos divinos. No ramo dos divinos nós temos Deus, os anjos e outros espíritos de Deus. Porque não são todos os espíritos que ficam com Deus são anjos. Existem outros espíritos que estão com Deus, mas não são anjos. Por exemplo, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, os 7 espíritos que ficam diante de Deus. Há espírito que está com Deus que não são anjos. Os anjos são aquele espírito que Deus envia aqui para nos ajudar. Trabalha por ele, mas ao nosso favor. Aí são anjos. Os que Deus não envia aqui não são anjos. São espíritos. Deus abençoe. Mas anjo é invisível. Os espíritos também são invisíveis. Deus é invisível. O Santo Espírito, ele é invisível. Aí é o ramo dos divinos. Mas nós temos também o ramo demoníaco. O diabo com seus discípulos. O diabo, demônios, todos os espíritos negativos. O demônio invisível. E glorificamos Deus porque eles são mesmo invisíveis. Porque se você ver o demônio, há pessoas aqui que podem fugir. Imagina da maneira que estamos a orar e expulsar. Sai em nome de Jesus o demônio aparecer. Naquela forma deles, há outras pessoas vão gritar em nome de Jesus, mas eu estou na estrada. Está vendo? Vai gritar em nome de Jesus, mas você já está na estrada, em nome de Jesus, fugindo. Porque muitos demônios têm aqueles espíritos bizarros, aqueles
aspecto estranho. Está vendo? O corpo é do cavalo, a cabeça do homem, mas com chifre, as unhas bem compridas. Você não tem ideia. Há outros são como fumo, mas quer dizer, aquelas imagens que você logo que vê pode fugir. Os demônios, o diabo, todos eles são invisíveis. Mas temos terceiro ramo. O terceiro grupo é o grupo dos mortos. Os mortos também são invisíveis. Os mortos também são invisíveis. A Bíblia proíbe de falar com os mortos, mas a Bíblia não diz que os mortos não existem. A Bíblia proíbe de falar com os mortos, mas a Bíblia não diz que os mortos não existem. Amados, os mortos existem. É só olhar nas escrituras, você vai ver muitas citações bíblicas mostram que os mortos existem. Olha, o Cristo mandou os seus discípulos para atravessar a outra banda. Ele, em vez de atravessar, subiu no monte, orou. Quando acabou de orar, ele volta, começa a andar em cima das águas. Os discípulos olharam nele e falaram: esse aqui é fantasma. Esse aqui deve ser um morto vivo. Os mortos existem. Quando uma pessoa morre, existem muitos lugares que as pessoas vão. Primeiro, quando uma pessoa morre, ele vai no céu do Abraão. Aqueles que acreditaram em Cristo como Senhor e Salvador. Eles vão no lugar de repouso que nós chamamos o céu do Abraão. Outros, quando morrem, eles vão no lugar de tormento. Ele vai lá no Sheol, no Hades. Ele vai lá sofrer ainda, esperando o inferno. Esses dois primeiros, porque morreram no tempo, morreram nos dias deles que Deus destinou. Logo que morre, o que acreditou em Cristo vai no repouso. O que não acreditou em Cristo vai no lugar do tormento, esperando o último julgamento. Mas existem pessoas que morrem antes do tempo. Aquelas pessoas não vão naqueles dois lugares. Existe um lugar que aquelas pessoas vão. Por exemplo, nós temos um grupo dos prisioneiros. Os prisioneiros são aquelas pessoas que mataram eles pelos bruxos, mataram eles pelos quimbandeiros. E quando matam, vão pegar eles, levando eles na prisão, ou levando eles a algum lugar para trabalhar. Por isso nós costumamos ver, uma pessoa foi procurar dinheiro de feitiço. Quando ele vai lá, vão lhe pedir o sangue, que nós vamos falar. Vão lhe pedir uma alma, vão lhe pedir, dá teu pai, da sua mãe. Quando ele vai dar o pai vai aonde? O pai que vai começar a trabalhar para aquele homem receber dinheiro. Se, por exemplo, a pessoa que sacrificou o pai tem uma loja, tem uma cantina, o pai vai trabalhar naquela cantina, o pai que vai começar a chamar clientes. A própria pessoa vai começar a lhe ver. Vocês choraram na família que a pessoa morreu, mas a pessoa que matou sabe que o nosso pai ainda não morreu. O nosso pai está numa prisão aí, ele trabalha na minha conta, ele até lhe alimenta, dá também comida para ele. Não sei se a igreja está a entender. O avô pode ensinar. Igreja, o avô pode ensinar. Mas eu vou te falar uma coisa. Patriarca. Se mataram uma pessoa que você ama, profetiza. Para fazer dinheiro, Patriarca. Para trabalhar numa lavra, Patriarca. Para trabalhar na fazenda, profetiza. Para trabalhar numa loja, levanta as tuas mãos. Para ajudar uma pessoa a ter sucesso, levanta as tuas mãos. Estou a cancelar aquele contrato agora.
Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele desceu nas regiões inferiores para libertar os prisioneiros. Está vendo? É bíblico. O Cristo desceu nas regiões inferiores para libertar o quê? Os prisioneiros. Significa aprisioneiros. A maioria daqueles prisioneiros sofre. Você enterrou tua filha, você enterrou teu filho, você enterrou teu marido, tua esposa, teu irmão. Está pensando que as coisas acabaram. Afinal, ele começou mais a sofrer porque alguém está lhe usando lá. Está trabalhando numa fazenda. Por isso você ouviram uma história que viram um morto numa outra cidade. Porque, na verdade, segundo Deus, aquela pessoa ainda não morreu, porque ainda não completou os anos da vida deles. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Existem outras pessoas que compraram as almas deles. Que vamos falar quando vamos falar sobre os negócios da espiritualidade. Alguém que comprou. Alguém comprou a sua alma. Quando compra a sua alma agora pertence a ele. E você morre, você está embaixo do poder dele. Uma vez eu estava a orar a Deus, orei muito. Deus disse: filho, vou te mostrar uma coisa. Deus me mostrou o reinado de um dos avós. Aquele avô também era bruxo. Me mostrou o reinado dele. Quando eu olhei no reinado, foi no sonho, vi ele era o chefe, tipo Soba. Mas lá só vi os mortos da família. Batia ele, dava a ele coisa pesada, trabalho pesado lá. Fiquei triste, porque lá eu vi a minha irmã caçula, que já faleceu. Eu vi ela lá a trabalhar. Quando eu vi lá, eu comecei a chorar. Por quê? Porque ela era prisioneira. Mas eu disse: Deus, será que tem como ela sair daí para ela ir em direção, no destino onde que, segundo as obras dele que ele fez cá na terra, se ele tinha te acreditado como Senhor e Salvador, por favor, faça para ele ir no repouso. Se ela também não tinha recebido, para ela ir no lugar segundo as obras dele aqui na terra, Deus disse: é possível. A oração que eu fiz não é a oração para dar salvação no morto, porque para os mortos não tem mais esperança. Não tem mais como eles receberem Jesus como Senhor e Salvador. Acabou para ele. Mas a oração que eu fiz naquele dia, Deus do céu, para ele sair naquele reinado onde que estão lhe usar, leva ela no destino dela. Eu senti tipo um barulho aconteceu lá. Pegaram ela e lhe levaram. Não sei onde lhe levaram. Yes. Amados, existe realidade espiritual. Jesus. Gostaria muito para você estar aqui toda semana, porque vamos falar a realidade que ultrapassa a cabeça, que ultrapassa a mente. Patriarca. Existe os espíritos rebeldes. Morreu, mas onde ele levaram se rebeliou. Os espíritos rebeldes mortos, aqueles mortos são capazes, os espíritos dele voltarem a matar a pessoa que ele matou. Isso. Patriarca, o avô pode ensinar, igreja. O avô pode ensinar. Você matou, mas de repente a pessoa que matou começou a ver aquele espírito lhe seguir. Porque são espíritos que eles não conseguiram dominar lá na prisão. Aqueles espíritos se rebelaram, que eu vou matar. Vocês já viram aqui, principalmente aqui na África,
a pessoa já está no caixão, no dia do funeral. Estão a levar o caixão, mas o caixão mudou de direção. Nunca viram isso? O caixão começou a dirigir a pessoa, os que levaram até na pessoa que ele matou. Não brinca. Existe realidade espiritual. Dá uma salva de palma, igreja. Está vendo? As pessoas que estão levando caixão estão forçando mais o caixão. Bom, como vocês não entendem mais, não é brincadeira. Não é brincadeira. Patriarca, o avô está ensinando. A morto, você está vendo que esse aqui lhe mataram mesmo. Está vendo? Você chega lá morto, está a chorar. Nunca viram isso? Tranca a cara. Existem os mortos. Bom, nós estamos a chamar isso morto porque vimos que morreram. Mas na realidade Deus não está chamando eles mortos. Porque o tempo deles ainda não chegou. Aqueles mortos podem voltar, vingar. Por isso aqueles mortos, até os espíritos deles, talvez lhe mataram no acidente. O sangue caiu lá. Quando eu vou falar no sangue, você vai entender. O espírito dele ainda está lá, está a girar. Está a girar. Existem outras casas, até os donos da casa fugiram. Porque os mortos aparecem lá. Olha, se você é bruxo, está no nosso meio, se converte. Yes. Acredita em Jesus como Senhor e Salvador. Yes. Se você não vai converter, eu estou declarando como profeta. Patriarca. Se você não quer se converter, hoje, não quer deixar o teu caminho, hoje, todas as pessoas que você matou vão voltar contra ti. Jesus. Uma pessoa não disse amém. Yes. Porque tem medo. Todos os espíritos que você controla no mundo da bruxaria vão voltar contra ti. Amém. Bom, vocês entenderam o mundo dos divinos, do diabo, dos mortos. Dos mortos não vou desenvolver muito. Talvez dentro do seminário que vou vos falar sobre o mundo dos mortos mesmo de uma maneira detalhada. Mas o quarto grupo, nós temos os elementos da natureza. Existem também outros elementos da natureza que são invisíveis. Por exemplo, pode acontecer aqui ter micróbio. Eu vou conseguir ver? Porque é invisível. Só fica visível quando tem microscópio. Yes. Não é isso? No teu quarto de banho tem. Você que gosta de deixar com escova de dente lá. Tem mesmo lá. Mas você não vai conseguir ver. Porque é invisível. Para você ver, você precisa microscópio. Agora, não é que tudo que é invisível é espiritual. Micróbio não é espiritual. Vocês entenderam agora? Não é que tudo que é invisível é espiritual. Micróbio não é espiritual. O vento aqui, você consegue pegar o vento? Está vendo o vento? Mas o vento existe. O vento não é espiritual. É elemento da natureza. Deus abençoe. Dá uma salva de palma bem forte. O avô pode ensinar. Então, aqui no ensinamento da espiritualidade de sangue, nós vamos mexer mais nos divinos, diabólico, e vamos mexer nos mortos.
Ok? Vocês entenderam? Aí eu falei sobre espiritualidade. Será que vocês entenderam bem? Yes. Alguém tem uma pergunta sobre espiritualidade? Ou vocês entenderam? Porque estamos a falar espiritualidade do sangue. Estou explicando ainda a definição desse tema. Depois vou entrar no versículo que eu acabou de dar. Há um irmão com alguma dúvida? Espiritualidade do que eu falei, vocês entenderam? Se você tem uma dúvida, pode fazer a pergunta. Eu disse que hoje será tipo uma pequena escola. Quem tem alguma dúvida, levanta as mãos, filho. Faça. Não, acredito. Okay. Se nós entendemos, batemos as palmas. Uma salva de palmas bem forte. Agora, nós não vamos falar sobre espiritualidade assim vaga, mas vamos falar espiritualidade do sangue. Então, queremos ver agora sobre o sangue. O sangue é a vida. Sangue é a vida. O sangue é a vida. Na língua hebraica, sangue se fala dam. Dam significa sangue. Onde saía a palavra Adão. Porque Adão saiu da palavra Adama. Adama significa terra vermelha. Terra vermelha. Da terra vermelha que nós temos Adão, que é o homem. Adão, humanidade. Adão, o homem que saiu na terra vermelha. E tem a mesma raiz. Aquela palavra Adão, Adama, Adão, que é vermelho, tem a mesma raiz com sangue. Por isso que ele foi tirado na terra vermelha. O sangue é isso que nós chamamos isso também, o sacerdócio. Porque é uma coisa sagrada. Quando Deus colocou o sangue no corpo do homem, Ele colocou uma coisa sagrada dentro do homem. Vocês vão entender quando que o sangue entrou no corpo do homem. Deus formou o homem com o pó da terra. Quando formou o pó, quero uma pessoa para vir rápido, por favor. Pastor, vem. Sobe, por favor. Deus primeiro formou um boneco. Olhem. Quando ele forma o boneco, agora o que Deus vai fazer? Esse boneco é esse corpo que vocês estão a ver. A Bíblia diz que Deus soprou. O sopro de Deus. O sopro é isso, pneuma, é isso, vento, é isso, espírito. O homem já tem corpo. Quando Deus soprou, o que entrou no corpo? Espírito. Significa o homem ficou com quantas coisas já? Duas que são corpo e espírito. Agora a Bíblia diz o homem deve alma vivente. O homem ficou agora com a alma. Significa, ficou com quantas coisas? 3. Quais são? Corpo, alma e espírito. Mas, meu amado, quando que a alma se manifestou? Quando Deus soprou. Significa, o sopro de Deus levou o quê? Levou o espírito e a alma. Yes. A alma vive aonde? A alma vive dentro do sangue. Porque o sangue é a moradia da alma. Quer dizer, é a casa da alma. A alma está dentro. Levítico, vai lá. Levítico 17. Não, volta ainda no Gênesis 9. Onde você lê? 9:4. Vai lá rápido. Onde é que você lê? 4. Vamos lá, rápido, pastor. Gênesis 9:4.
A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. A carne com a sua vida, isso é o seu sangue. Outra versão. Ninguém tem outra versão que fala da alma? Bom, vai lá Levítico 17, 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. diz assim a palavra do Senhor: porque a alma da carne está no sangue. A alma da carne está onde? No sangue. No sangue. Significa, quando os bruxos procuram teu sangue, quando o quimbandeiro procura o sangue, na verdade não é aquele líquido vermelho que ele quer. Ele quer aquele que vive dentro daquele sangue. A alma. Não, dá uma salva de palma bem forte. Igreja, o avô pode ensinar. Não podemos separar a alma com o sangue. Quando estamos a falar da espiritualidade de sangue, é automaticamente a espiritualidade da alma. Porque é a alma que faz para você ter sentimento. É a alma que faz para você ter vontade. É a alma que faz para você ter fome. Para você que é a alma. As emoções estão lá. A consciência está lá. Inconsciência, está lá. Subconsciência está dentro da alma. Isso significa está dentro do sangue. Quem perde o sangue perde tudo. Patriarca. Alguém está entendendo o meu ensinamento? Vocês estão entendendo melhor? Aí que o sangue está, a alma está dentro do sangue. Por isso, quando Deus soprou, a alma quando entrou já junto com a casa dela, que é o sangue. Se agora quer sair, ele sai também junto, porque Deus soprou. Espírito entrou junto com a alma. Se a pessoa quer morrer, os dois também saem junto, porque entraram junto. Espírito vai sair, a respiração acabou, a alma também vai sair, o sangue para de circular. Patriarca. Quando o sangue para de circular, significa você fica só com o quê? Corpo. Você fica só com o quê? Agora o corpo sai aonde? Na terra. Na terra, por isso é preciso te enterrar para você voltar de onde que você saiu. É aí que vai ver, porque até o corpo não pode sair junto com o espírito. O corpo você não vier junto conosco, você fica aqui. Alma, junto com a tua casa aqui, o sangue, vamos sair daqui. Porque não precisamos mais desse corpo, vamos sair. Logo que vão sair, agora o corpo ficou sozinho. Agora eu fiquei sozinho. Não tem mais utilidade, vale a pena também eu voltar na minha casa? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Deus que deu, porque foi Deus que soprou. Olha, pega bem, todos os espíritos dos humanos volta a Deus, seja ímpio como não. Patriarca. Porque o que será julgado é a alma. Isso. Bom, Deus abençoe. Dá uma salva de palma bem forte, igreja. O que acontece? Vamos falar isso quando vamos falar do mundo dos mortos. Quando uma pessoa morre, os dois saem, mas se divide já. O espírito volta de onde quer sair, a alma para. A alma para, porque estamos a verificar de tudo que você fez. Porque tudo que o corpo está fazendo
É a alma que está a mandar. Você é a alma, você levou aquele corpo aonde? Levou aquele corpo na prostituição, levou aquele corpo nas drogas, levou aquele corpo tirando as mulheres dos outros, dos homens dos outros, fumando, fazendo coisa que não agrada. Você para aí. Para. Vai passar lá no julgamento. Amado, você tem tempo de preparar a sua alma. Yes. Prepara a sua alma antes daquele dia acontecer. Ninguém sabe o dia dele da morte. Yes. A morte não tem convite. A morte não tem convite. Qualquer pessoa pode morrer em qualquer momento. Já vimos as pessoas com toda a força andando, pregando, dançando, cantando, trabalhando, mas depois você ouvir a chamada que aquela pessoa morreu. É isso. Ninguém de nós tem garantia de amanhã. O amanhã não te pertence. Por isso a Bíblia disse: hoje, se ouvir a voz dele, se arrepende, não endurece o vosso coração. Jesus. Não fala que não, eu vou trabalhar ainda no mundo, mas eu coloquei, vou se converter mesmo bem, no final de mês de março, no dia do meu aniversário. Que te dê essa certeza que você chegará lá. Existem os santos que morreram hoje. Yes. Existem pessoas mais bonitas que morreram hoje. Existem pessoas que malham, cuidam bem da saúde, segue todos os princípios da saúde. Não come isso, mas morreram. Isso. O avô pode ensinar a igreja. É verdade. Eu vou ter a casa. Eu vou prosperar. Eu vou ser milionário. Eu vou casar. A pessoa casou hoje, o dia seguinte morreu. Eu conheço a história de um jovem que morreu no dia do casamento. O casamento já no mesmo dia, ele foi no salão para cortar cabelo. Onde ele foi cortar o cabelo, naquele salão, a parede caiu. Em cima dele morreu. Quantas mulheres morreram na maternidade? Quantas pessoas procurou tanto para comprar o carro, comprar o Jeep, lutou, orou, eu quero Jeep, mas depois, no mesmo Jeep, fez acidente. Prepara a sua alma. Cuida bem da sua alma. Não deixa a sua alma fazer qualquer coisa. Por isso é o momento que começa a falar com a tua alma. David falava com a alma dele. David dizia: minha alma louva o Senhor, porque ele me deu a vida. Dá uma salva de palmas bem forte. Em vez de deixar a sua alma fazendo coisa que não agrada a Deus, leva a tua alma para contribuir no reinado. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? O sangue entrou. O sangue, quando sai, a alma também sai. E o corpo volta na terra. Primeiro dia, segundo dia, já começa. Terceiro dia, quarto dia, vai ver, depois voltou mesmo que pô. Esse corpo é ingrato. Você pode lhe embelezar. Você pode se pacular. Mas ele é ingrato. Há momentos, quando você está na cama doente, onde você vai ver mesmo, o corpo não te pertence. Você quer mesmo levantar a mão, não está conseguindo. Uma vez eu estava doente, não conseguia de levantar nem a perna. Eu chorava, nem até de fazer esse movimento. Eu próprio lá na cama dizia: mas o que está acontecendo comigo? Onde estou vendo que eu com meu corpo somos diferentes. O corpo é ingrato.
lhe dá tudo que você quiser, mas ele nunca vai te agradecer. Não estou dizendo para você não cuidar bem do teu corpo. A Bíblia diz que quem não cuida bem do corpo dele, Deus também vai lhe destruir. Cuida bem do teu corpo, mas não leva o teu corpo na sujidade. Alguém pode me dar um amém? Aí é o sangue. O sangue tem valor. No sangue nós... Eu vou acabar aqui. Acho que Gênesis 9 é o... Gênesis 9 eu vou explicar isso já dentro da semana. Mas vou explicar só o Gênesis 11. Dentro do sangue nós temos o DNA. Toda as informações da família está dentro do sangue. Não é isso? O sangue que você tem não te pertence. Pertence a teu pai. Do teu pai também não lhe pertence. Pertence a teu avô. Do teu avô também não lhe pertence. Pertence a teu bisavô. Do teu bisavô também não lhe pertence. Se recuamos, vamos ver, todos nós temos o sangue que não nos pertence. Patriarca. Dá uma salva de palmas bem forte. Agora me pergunta, aquele sangue pertence a quem? Me pergunta. Aquele sangue pertence ao Adão. Por isso que eu comecei a palavra Adão, Adão, que significa sangue. Patriarca. O sangue começou lá. Quer dizer, todos nós aqui temos o sangue do filho alheio, do filho de Deus. Quer dizer, o sangue do Adão. Quando você anda com o sangue do quê? Amado, significa que todos somos da mesma família. Yes. Não me fala que eu sou sulano. Yes. Eu sou do norte. Yes. Eu sou malanjinho. Yes. Nós todos temos o sangue do Adão. Yes. Significa todos temos o mesmo pai da terra, que é o Adão. Yes. Por que vai me fazer mal? Por que está me odiar? Por que você não me quer? Yes. Há pais aqui que não querem outras pessoas de outros tribos casar com as filhas deles, sem saber que todos temos o mesmo sangue, yes. Seja branco como não. Por isso o racismo é uma coisa de burros, dos burros mesmo. Yes. Tem que ser besta para apoiar o racismo, porque ninguém tem sangue verde, yes. Ninguém tem sangue amarelo, yes. Ninguém tem sangue de outra cor. Todos nós temos o sangue vermelho, Jesus. Que saiu do nosso pai, que é o Adão. Yes. Deixa de separatismo. Até na igreja vai ver os grupinhos, porque todos somos do Mochico, vamos entender. Porque estamos a falar mesmo dialectos, vamos entender. Não. Patriarca. Você não está a entender. Ensina, ensina. O Cristo no João capítulo 17 disse: Pai, faça que todos eles para serem um, como eu contigo somos o um. Não precisamos da divisão. Não precisamos da divisão. Yes. A divisão não pertence a Deus. Yes. Angola, o dia que nós vamos experimentar a união, esse Angola vai mudar. Jesus. Porque agora não está a mudar? Porque nós não temos união, temos a divisão, temos o tribalismo. Quando eu sou ministro, eu sou de Malange, todas as pessoas que vou colocar lá devem ser malanjinho. Se eu sou sulano, todos que vou colocar lá devem ser sulanos. Se eu sou do norte, todas as pessoas que vou colocar lá devem ser do norte. Isso não vai ajudar a nação. Yes. Isso não vai ajudar a igreja. Jesus. Isso também não vai te ajudar. Yes. Dá uma salva de palmas bem forte, igreja. Alguém pode dar um grito de glória a Deus? Estou chegando já no fim, porque a hora está avançada para entrar no segundo culto. Olha,
Se todos temos o sangue do Adão, quando Adão pecou, o sangue foi contaminado. Significa todos temos o sangue comum contaminado. Viste da maneira que o pecado de Adão te atingiu? O pecado do Adão nos atingiu por causa do quê? Do sangue. Significa, se você quer que o pecado do Adão, para não te atingir, não pode ter também sangue. E se não pode ter sangue, tem que ser o Espírito. Yes. Por isso, quando o bebê é nascido, já é nascido com o pecado original. Porque o sangue do bebê já está contaminado antes dele pecar. O bebê se transformou em pecador, não porque pecou, mas porque está levando o sangue pecaminoso. Vai, lê ainda Levítico 14:1. Levítico 14:1. Vamos lá. Levítico 14:1. Levítico capítulo 14, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. Repete, vai lá. O sacerdote... Não, repete o versículo. Olha, acompanhe. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo... Deus falou a Moisés dizendo... esta será a lei do leproso. A lei de quê? Do leproso. Leproso, como que ele é? Ter lepra é ser impura segundo a lei do Moisés. Ok? O leproso é uma pessoa impura. Vamos lá. Qual é aquela lei? No dia da sua purificação. No dia da purificação da pessoa que ficou impura. Este será levado ao sacerdote. Será que? Levado ao sacerdote. Significa, as pessoas vão lhe levar no sacerdote. E o sacerdote sairá do arraial. O sacerdote. Ai. Pastor, vem aqui. Vem. Come on. Pastor Guilherme também vem. Olha, ele é o leproso. Eu sou o sacerdote. Eu estou. Vai, lê agora, vamos interpretar isso já. Lê, fica aqui. Lê agora. E o sacerdote. Essa parte? E o sacerdote sairá do arraial. O sacerdote está aqui na cidade, mas o sacerdote vai sair fora da cidade. Ele ficou no campo. Agora a Bíblia diz: se vão fazer o leproso o quê? Na primeira parte do versículo. Na segunda parte. Vão fazer o leproso o quê? Vão lhe levar. Vamos lá. É só repetir. É mesmo o versículo 1. Hoje vamos explicar só o versículo 1. Come on. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Leva ele até aqui. Leva aquele leproso aqui. Vamos, leproso, vamos. Então levar o leproso aonde? Ao sacerdote. Leproso também estava na cidade ou fora da cidade? Não. O leproso, quando ficou com a lepra, já estava fora da cidade. Mas a família dele iam lá para visitar, deixava a comida de longe, mas olhava se o irmão dele já está curado ou não. Mas agora notou que o irmão dele está curado. Como já está curado, cicatriz daquelas feridas já secou. Os irmãos vão pegar ele. A família vai pegar o leproso. Vão falar no sacerdote já. Nosso irmão, nós fomos lá. Nosso irmão já ficou curado. Isso. O sacerdote vai sair do templo. Vai sair na cidade. Ele também vai parar no lugar do campo. No arraial. Agora, aí a família vão levar o leproso aonde? Até ao sacerdote. Para o sacerdote fazer o quê? Para o sacerdote. E o sacerdote sairá do arraial e examinará. Vocês já examinaram. Mas os vossos exames não contam. O que conta é só o exame que o sacerdote vai fazer. É isso. Ai. Patriarca.
quando nós apanhamos lepra, porque lepra é o pecado. Isso. O pecado do Adão, Patriarca. era uma lepra para nós. Isso. Mas escuta agora. Escuta. Quando uma pessoa ficou com a lepra, quem mandou o leproso sair fora da cidade? Quem ele mandou sair? Vai lá. O sacerdote. Quer dizer, o sacerdote que ele mandou sair. O sacerdote que expulsou o leproso fora da cidade. Mas agora, depois do sacerdote examinar, quem vai lhe fazer voltar na cidade? É o mesmo sacerdote. A pessoa que te expulsou no jardim do Éden, receba. É o mesmo que te levará de volta. Receba. Você não está me ouvindo bem? Patriarca. A pessoa que te expulsou no jardim do Éden, Patriarca, quando você tinha lepra, yes, quando você tinha o pecado, yes, é o mesmo que vai te pegar de volta. Isso. Que lhe me ouça. Patriarca. O meu problema é o quê? Pega, avô. Eu estou fora da cidade. Eu tenho uma lepra. Ei. As pessoas já me examinaram. Mas o exame das pessoas não fala nada. Não fala. As pessoas quando estão te examinar, talvez você já está curado. Yes. Mas as pessoas estão te chamando ainda é pecador. É isso. Você já se converteu. Já deixou de roubar. Yes. Mas ninguém tem confiança em você. Patriarca. Já deixou aquela vida antiga. Patriarca. Mas ninguém te acredita. Ei. Fala com ele, nada importa. Nada importa. Você pode me examinar. Pode examinar. Mas o resultado final é o sacerdote. É o sacerdote. O sacerdote é o sacerdote que vai me dar o resultado. Yes. Ele que vai me falar. Yes. Se eu sou pecador ou não. Você pode me chamar de pecador. Você pode me chamar de prostituta. Patriarca. Você pode me chamar de infiel. Prega. Você pode me chamar de todos os nomes feios. Prega. De mágico. De bruxo. Fala. Isso não importa. Não importa. Eu estou a esperar o resultado do exame do sumo sacerdote. Quando ele me examina, quando ele me olha, ele me fala. Você está curado. Está curado. O pecado já foi lavado. Está curado. Pelo sangue do Cordeiro. Volta na cidade. Volta. Volta na cidade. Volta. Entra agora. Volta. No reinado do Filho. Entra. A Bíblia diz. Prega. O Pai nos transportou. Do reinado das trevas. Yes. Até no reinado da luz. Jesus. Ei. Patriarca. Talvez você não está me ouvindo bem. Prega. Alguém já me examinou. Yes! Alguém pode dar um grito de glória a Deus? Alguém já me examinou. Jesus! Alguém já me examinou. Sabe quando teu pai te olha, não te acredita. Patriarca. Acaba você, pai. Mas o que o sumo sacerdote está falando? O teu chefe não te acredita. O exame do chefe não importa. Mas o sumo sacerdote está dizendo. Jesus. O quê? Yes. A pessoa que me examinou me disse volta na cidade. Hoje você vai entrar na cidade santa. Receba, 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 receba. Em nome de o Adão foi expulso. O Adão tem que voltar. Mas antes do Adão voltar, o sumo sacerdote deve sair aonde? Da cidade. Vai lá, deve sair aonde? Da cidade. Quando estamos a falar da cidade, a terra não é a cidade. A terra é fora do campo. A cidade é lá no céu, onde o sumo sacerdote está. Yes. O sumo sacerdote, ele saiu lá do céu. Jesus. Ele desceu aqui na terra. Quando desceu aqui na terra, ele chegou para examinar. Patriarca. Por isso Cristo não pode morrer dentro da cidade. Porque o problema de examinar tem que ficar fora da cidade. Golgota não é dentro da cidade. Golgota é fora da cidade.
Onde o sangue foi derramado Yes. para purificar o sangue do Adão que você tem. Jesus. Eu tenho uma boa notícia. Patriarca, O teu sangue já foi purificado receba. pelo sangue do Cordeiro. Receba. Se fosse você, Se fosse você, eu fosse você, eu me não ia colocaria ficar de assim. pé e daria uma salva de palma e daria um glória a Deus bem alto para Jesus. Você não tem mais motivo de se preocupar. Patriarca. É verdade, estou levando o sangue do Adão. Aham. O sangue do Adão está no meu corpo. Yes. Mas o inimigo que ele está a esquecer, quando eu estou levando o sangue do Adão, existe também outra porção do sangue de Jesus Aham. que se misturou com o meu sangue. Yes. Agora a Bíblia diz: o sangue do Abel, que é o sangue do Adão, grita vingança. Yes. Mas o sangue de Jesus Jesus. grita misericórdia. Yes. O sangue do Adão que circula no meu corpo Aham. está gritando justiça. Justiça. Para Deus me castigar Yes. por causa do meu pecado. Yes. Mas quando Cristo morreu na cruz, Jesus. aquele sangue penetrou, entrou em mim. Aquele sangue neutralizou. Jesus. Porque a Bíblia diz: o sangue de Jesus grita mais. Mais alto. Mais alto. Olha, sabe o que? Patriarca. Sabe o que? Fala comigo. Justiça. Justiça. Fala assim, justiça. Baixo. Justiça. Aí é o sangue do Adão. Fala mais uma vez, justiça. Justiça. Misericórdia. Misericórdia. Isso é o sangue de Jesus agora. Jesus. É outra maneira, o sangue de Jesus abafa a voz do sangue do Adão. Yes. Dá uma salva de palma bem forte. Senta. 7 minutos. 7 minutos vou explicar Gênesis 11. Guilherme, pega aquele Gênesis 11. Senão não vai ficar bem. Deu 2 versículos, não expliquei nenhum versículo. Olha agora. Eu disse que no sangue tem DNA. O sangue leva as informações. Não leva só as informações, leva também problema. Gênesis 28, 11 e 26. Você que fez aquele pacto do sangue com o teu namorado, vamos beber um pouco de sangue e colocaram no sambapeito. Você tem coragem, é? Outros até não beberam, só se ele se feriu um pouco, aquele aí também. Fizeram assim. Você tem coragem. Espera, na semana vou vos falar São sobre 7 dias. o sangue da semente do homem é o sangue da menstruação. A espiritualidade do sangue da semente do homem é a espiritualidade do sangue da menstruação. Porque o sangue da menstruação é poderoso. Vocês vão saber na semana. Vai lá. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E viveu terá 70 anos. Quem viveu 70 anos? Terá. Fala comigo, terá. Terá. Não estou te ouvindo bem. Terá. Está falando com medo. Terá. Vai lá. E gerou Abraão, Nacor e Arã. Para ainda aí. Terá. O nome terá na língua hebraica significa atraso. Terá significa o quê? Atraso. Agora coloca a lei da substituição. Repete aquele versículo. E viveu atraso 70 anos. E gerou Abraão, Nacor e Arã. Quem nasceu Abraão? Atraso. Quem nasceu Abraão? O atraso. Significa no sangue da terra. Qual é a informação que estava lá dentro? Atraso. Atraso. Agora, Abraão, o sangue que ele tinha era o sangue do quê? Do atraso. Você está pensando, esse tipo de pessoa vai ter mesmo filho cedo? Patriarca.
Ai, ai, ai. Uma pessoa assim mesmo está pensando que vai ter mesmo filho cedo. Bom, Abraão nasceu o quê? Isaac, né? Isaac casou com que idade? 40 anos. 40 anos. O sangue do Isaac era o sangue do quê? Do atraso. Do atraso. Era neto do atraso. Uma pessoa assim vai casar cedo. O problema não porque ele quer. O problema é a espiritualidade do sangue. A espiritualidade do sangue. O sangue que ele tem. Agora, Sara, filha Leia, princesa, foi se casar com o sangue dos atrasados. Dá mesmo uma salva de palma bem forte por este ensino. Olha, existe pessoa que tem sangue dos príncipes. Quando você tem sangue dos príncipes, sangue dos governadores, você vai ver os teus meados serão só os que governam, os que têm nome, porque você tem aquele sangue. Por exemplo, Daniel era sangue dos reis. Porque tem aquele sangue. Quando você também tem sangue dos gatunos, você vai gostar só daquele bairro dos gatunos. Dificilmente você vai querer sair lá. Ou foi nascido aonde? Aqui. Foi crescido aonde? Aqui. Recebi o primeiro batismo aonde? Aqui. Estudei aonde? Aqui. Fez o meu primeiro filho aonde? Aqui. Eu trabalho aonde? Aqui. Vou morrer aonde? Aqui. Gabriela. Ei! Não entenderam Gabriela, né? Gabriela. Eu fui assim. Foi nascido assim. Gabriela. A igreja não entendeu. Quem entendeu, dá uma salva de palma bem forte. Sangue dos atrasados. Tudo começou atrasado na vida do Abraão. Por quê? Por causa do sangue do pai que ele levava. É quanto que os outros estão a casar, os outros estão a ter filho, tudo está atrasado. Porque a informação do sangue que ele levava obrigou ele a viver aquela vida. Ele era amigo de Deus, mas tudo atrasava por quê? Espiritualidade. Se você não vai mudar a informação que está no teu sangue, mesmo orando, mesmo fazendo tudo, vai ver, nada vai mudar. Essa semana vamos mudar as informações do nosso sangue. Esse amém e amém dos medrosos. Vamos mudar as informações do sangue. Bom, vou correr rápido. Nasceu Abraão. Abraão significa exaltado. Ele chegou mesmo para exaltar aquele atraso. Depois nasceu o quê? Depois nasceu Nacor. E Arã. Espera. Primeiro nasceu Abraão. Depois nasceu Nacor. E depois nasceu Arã. O segundo filho. Continua o versículo, por favor. E Arã gerou Lot. E morreu Arã, estando seu pai atrás. Não. Ainda vive. Repete, por favor. Repete mesmo conforme não coloca ainda atrás. Estou procurando uma coisa aí. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Nacor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Nacor e Arã. Gerou Terá, Abraão, Nacor. O Nahor. Nahor significa iluminado. Ele era o segundo filho. Na verdade, Nahor foi nascido para iluminar aquela família. Porque os segundos filhos são nascidos para iluminar. Tira aí de inveja. Os primeiros filhos, ele abre o caminho. Mas os primeiros filhos são os problemáticos. Se
Se não são de Deus, dor de cabeça na família. É assim que vai ver os mais velhos à toa. O segundo filho, quando chega, ele chega para corrigir, para iluminar. Por isso o segundo filho nasce com outra graça. Por quê? Porque o pai e a mãe ainda não tinham experiência. Mas com o primeiro filho já ganharam o quê? Experiência. Vão saber agora cuidar bem do segundo. Yes. Por quê? Porque o primeiro filho é um filho sacrificado. É um general sacrificado para o segundo. Por isso os segundos são abençoados. Você quer que para chamar o Abel? Abel para vos explicar que ele era o segundo filho? Você quer para eu chamar o quê? Yes. O próprio Isaac. Isaac era o segundo filho porque o primeiro filho era Ismael. Você quer para eu chamar o quê? Jacó? Jacó era o segundo filho porque o primeiro filho era Esaú. Você quer para eu chamar o quê? Patriarca. Para chamar Efraim. Efraim era o segundo filho, o primeiro filho era Manassés. Você quer chamar o quê? Chamar você? Você é segundo filho de Deus. Porque o primeiro filho que foi sacrificado. Que foi sacrificado. Jesus! Por causa de você. Jesus! Pela sua bênção. Jesus! Se chama Jesus! Patriarca! Segundo filho, abana a mão. Abana a mão e diz glória a Deus! Todos somos o segundo filho. O primeiro Adão falhou, mas o segundo é o último. Yes! Patriarca. O primeiro filho do rico continua a trabalhar como servo, mas o segundo, que era o filho pródigo, ele foi, fez, desfez, voltou. O pai lhe recebeu, organizou mais uma festa para ele. Há uma festa, está na tua espera. Receba! Iluminado não conseguiu iluminar. Em vez de iluminar, iluminou bem os atrasos. Daí nasce o terceiro filho. Vamos lá. O terceiro filho. E o terceiro filho, Arã. Arã significa montanha, significa seco, significa parado. O atraso nasce paragem. Terá nasceu montanha. Terá nasceu os atrasos. Aliás, os atrasos nasceu paragem. Por isso, esse homem não pode continuar a vida. O que é que continua aquele versículo? Falaram sobre ele o quê? E cheirou, e Arã cheirou Lot. Arã, que é parado, montanha, gerou Lot. E morreu Arã. Parou. Não fala morrer, fala parou. E vai lá. E parou Arã. Parou Arão. Porque o nome dele é o quê? Montanha. Paragem, montanha. Parou. Os atrasos vão parar a sua vida. Os atrasos vão parar a prosperidade. Vai parar o casamento. Vai parar a elevação. Vai parar a promoção. Vai parar tudo. A Bíblia diz: Arão morreu antes do pai. Yes. Você não vai enterrar os teus filhos. Receba! Você não viram. Vou repetir até que você vai entender. Receba! Você não vai enterrar teus filhos. Receba! Na lei espiritual, é o filho que enterra o pai. Isso. Não é o contrário. Quando está acontecendo o contrário, alguma coisa está errada na família. É isso. O sangue está levando uma informação ruim. Tem que apagar aquela informação. Yes.
Você não vai enterrar teus filhos. Receba. Teus filhos vão te enterrar com a idade avançada. Receba. Estou dizendo, teus filhos vão te enterrar Receba. com a idade avançada. Receba. Você não vai deixar os teus filhos órfãos pequenininhos. Receba. Os teus filhos vão crescer. Receba. Você é responsável. Receba. Quando você vai morrer, Receba. você vai deixar todos eles casados. Receba. Vai deixar todos eles trabalhando. Receba. Vai deixar todos eles acabar a faculdade. Receba. Receba esta graça. Receba. Em nome de... Agora, como por causa do tempo, vou parar aqui. Pastor, é amanhã? Amanhã, Padre. Amanhã vou mostrar como que Abraão mudou a informação do sangue. Hoje não vou falar. Vou te explicar como mudar as informações do sangue. Aquela paragem. Você tem um monte na sua vida. Como mudar isso? Por causa do tempo, porque segundo o culto deve entrar. Levanta onde está. Fizemos a introdução da espiritualidade do sangue. Ainda temos muita coisa para falar. Ok, você tem a liberdade. Ora pelo teu sangue, ora.